introduzir ela e canto também. E ela diz assim: ao tomar-me em teus braços, tu me deste salvação, vida eterna concedeste ao morrer. Não sei como agradecer-te pelo que fizeste ali. Me resta dar-te agora minha canção. Eu te dou graças, Senhor. Graças eu te dou, Jesus. Graças, Senhor. Graças eu te dou, Jesus. Lá na cruz me deste vida, te entregastes todo ali, vida eterna concedeste ao morrer. Por teu sangue eu tenho acesso ao teu trono celestial. Só me resta dar-te agora minha canção. Graças, Senhor. Graças eu te dou, Jesus. Graças, Senhor. Graças eu te dou, Jesus. Te damos graças, Senhor Deus, porque a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor Deus, tem sido o nosso sustento em cada momento, ó Pai, da nossa vida. Louvado seja o teu nome, Deus, porque tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Tudo é teu, Deus, tudo pertence a ti, Deus, e todas as coisas estão debaixo do teu domínio, Senhor. A ti seja, ó Pai, a honra, a glória e o louvor em todo o tempo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos estudar a carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 4. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Faremos a leitura que vai do versículo 1 até o versículo 12. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 12. Antes de nós lermos a palavra, quero convidá-los para que nós estejamos orando. Vamos orar para que Deus nos abençoe através da palavra. Orar pelos nossos irmãos, que estão enfermos. Em especial pelo irmão Chiquinho, irmão Francisco, a irmã Cedenia, que machucou a perna esses dias também. O irmão Chiquinho está no tratamento contra o câncer, A irmã Cedenia, que machucou a perna esses dias, descendo do carro. O irmão Aides não está bom da visão, A gente conhece o irmão aqui da igreja, e o presbítero aqui da igreja, e a luta que ele tem em relação à sua visão, E também orar pela irmã CC, a irmã Senira, que esses dias caiu, mas já está quase boa, A irmã CC, forte, Forte, muito forte, Orar aí, pelos irmãos que têm enfrentado aí essa Covid,
e agora tem se alastrado bastante Brasil afora, aqui na nossa região também. Estou vendo a fotinha aí da irmã Hortência, esposa do Zé Gomes, né? Eles trabalharam conosco lá em Tocantins, lá no Cariri. Temos orado por ela e pedimos que Deus esteja restaurando ela, né? Pastor Erison, com a Fernanda também. Agora nós temos tido bastante notícia em vários lugares, né, irmãos? Mas Deus é poderoso para nos preservar em meio a todas as tribulações e angústias, né? E é nele que está a nossa confiança. Vamos orar? Ó Deus, nós queremos, ó Pai, rogar que, por Tua bondade, por Tua misericórdia, o Senhor nos abençoe com a Tua palavra, que nós leremos e estudaremos agora. Também, ó Deus, rogamos o Teu cuidado sobre o Teu povo, Senhor, sobre todos aqueles, ó Pai, que nesse momento, ó Pai, têm passado por enfermidades, por lutas, por tribulações, Deus. Em especial te pedimos, ó Deus, pela vida do irmão Chiquinho, pela vida da irmã Sedenir, pela vida do irmão Aides, Deus, pela vida da irmã Cecê, Deus, que o Senhor esteja sustentando os Teus servos, ó Deus, renovando eles, ó Pai, fortalecendo eles, ó Deus, em todas as suas debilidades, em todas as suas fraquezas, Senhor. Te pedimos também, Deus, para aqueles irmãos que, Brasil afora, Deus, têm sido acometidos, ó Deus, dessa doença do Covid, Senhor, que o Senhor preserve o Teu povo, ó Pai, que o Senhor sustente, ó Pai, com a Tua poderosa mão. Seja sobre a nossa nação, Deus, guardando, ó Pai, a Tua igreja nesses tempos difíceis, Deus, e nos capacitando para que nós possamos resplandecer como luzeiros, ó Deus, nesse mundo, ó Pai, que, ó Pai, mergulhe em trevas, Deus, em valores distorcidos, ó Deus, afrontas ao Senhor, abominações ao Teu nome, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia da Tua igreja, Senhor Deus, nesse tempo, e que o Senhor nos revigore, nos avive em Cristo, ó Pai, para que, ó Deus, o nosso testemunho, Deus, em Ti, seja resplandecente no meio do nosso povo, para que se conheça no Brasil, ó Deus, que há um Deus verdadeiro, um Deus soberano, criador e sustentador de todas as coisas, Deus. Nós te pedimos, ó Deus, nos abençoe com a Tua palavra. Nos abençoe nesse dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler a Bíblia? Nos diz assim, então, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 a 12, nos diz assim: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessa arte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso, mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Nas cartas de Paulo, ele sempre fala da vida cristã, né? E uma palavra que aparece com frequência nessas cartas é a questão de digno, né? Viver de modo digno, vos portar de modo digno. Paulo usa essa palavra para estabelecer um padrão de vida para o cristão. Ser cristão não é apenas frequentar uma igreja, né? Ser cristão não é apenas ter um nome no hall de membros de uma igreja. Ser cristão é viver uma vida que demonstre nessa vida
compromisso com Cristo, compromisso com alguém, né? Quando a gente pensa em cristianismo, a gente pensa num estilo de vida, num modelo de vida, numa forma de vida. Como cristãos, nós sabemos que essa é a única vida possível para agradar a Deus. Não existe outra forma, não há como nós misturarmos cristianismo mais isso, cristianismo mais aquilo, como Jesus já nos exortou, não temos como agradar ou como servir a dois senhores. E aqui Paulo está então chamando a atenção dos irmãos a respeito de um estilo digno de viver. E Paulo escreve nessa carta alguns conselhos que eu queria pensar com vocês hoje, né, na nossa manhã de domingo. Paulo pelo menos dá três conselhos aqui para que a gente observe, e que são muito importantes para o nosso proceder como cristãos. O primeiro conselho, Paulo fala de andar em santidade, do versículo 1 até o 8. Então Paulo, como alguém que está concluindo uma argumentação, ele diz finalmente, irmãos, né? Nós vos rogamos e exortamos no Senhor que, como de nós recebestes, quanto à maneira que devíeis viver e agradar a Deus. E é interessante que Paulo, no versículo 1, ele fala, e efetivamente estáis fazendo. Continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. E o versículo 3 diz, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. É interessante que muitas vezes, e até eu mesmo algumas vezes já me perguntei, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Existem vontades específicas direcionadas, né? Que é para que eu viva dentro de um propósito de Deus, mas existe uma vontade geral em relação a todo o povo de Deus, e a vontade de Deus quanto ao seu povo é que o seu povo seja santo. É que o seu povo desenvolva a santidade. O que é santidade à luz da Bíblia? Santidade não é impecabilidade. Nós pecamos, nós somos pecadores. A ideia de santidade à luz das Escrituras é viver uma vida separada para Deus. Tem um curso desse mundo, que a Bíblia vai chamar de presente século, há padrões de pensamento, há padrões de filosofia, há padrões de comportamento, há padrões de costumes na sociedade onde nós vivemos, e muitos desses padrões se contrapõem à vontade de Deus. Santificar-se é abrir mão desses padrões de vida para conhecer um padrão de vida elevado à luz das Escrituras. A Bíblia nos propõe um estilo de vida em Cristo. A Bíblia não é um livro como místico, como se fosse um horóscopo do crente, um amuleto do crente, um objeto sagrado. A Bíblia nos traz a palavra de Deus, e essa palavra de Deus nos revela a vontade de Deus. É a Bíblia que diz que somos pecadores. É a Bíblia que diz que estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas também é a Bíblia que nos diz que há um Senhor, há um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. A Bíblia nos propõe como ser pais segundo a vontade de Deus, como ser maridos segundo a vontade de Deus, como ser filhos segundo a vontade de Deus. A Bíblia nos propõe como devemos nos comportar com os nossos irmãos em Cristo segundo a vontade de Deus. A Bíblia nos propõe como devemos nos comportar na sociedade onde nós estamos segundo a vontade de Deus. A Bíblia nos propõe até como devemos viver em relação aos nossos inimigos, os nossos perseguidores, segundo a vontade de Deus. E todo esse comportamento que envolve a nossa vida, quer seja em casa, quer seja com os irmãos em Cristo, quer seja na sociedade onde nós vivemos, todos esses comportamentos, eles têm uma base. A base deles é a santidade. A vontade de Deus é que nos santifiquemos em todas as coisas. Em todas as coisas. Então aqui Paulo vai falar especificamente do corpo. Por quê? Porque essa santidade começa em nós. Se for santo o nosso coração, será santo os nossos sentimentos. Se for santa a nossa mente, os nossos pensamentos, serão santas as nossas atitudes. Então, quando Paulo fala aqui a partir do versículo 3, ele diz que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, não provocando sensualidade nos outros, mas como os gentios fazem, porque não conhecem a Deus. Né? E que nessa matéria ninguém defraude ou ofenda o seu irmão, porque nós temos que ter consciência que, como a palavra de Deus nos fala, o Senhor é o vingador de todas essas coisas.
Então, de onde vem essa necessidade que Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses a respeito da santidade, a começar pelo próprio corpo? Para a gente entender um pouco, irmãos, a cidade de Tessalônica, como a maioria das cidades daquele tempo, era uma cidade afetada pelo Império Romano, pelos conceitos, pelos valores, pela moral do Império Romano. E essa moral romana era extremamente degradante, era uma moral apodrecida, uma moral que se colocava contra a vontade de Deus em muitas coisas, né? A imoralidade era algo muito comum em todas as camadas da sociedade dos romanos. Para nós termos uma ideia, a história cita que dos 15 imperadores que Roma teve, 14 deles eram homossexuais. A moralidade deles era essa, né? Eles eram pessoas entregues a luxúrias, eram pessoas entregues a embriaguez, pessoas entregues à prostituição. Muitos deles, né, tinham esse padrão de moral, e esse padrão de moral era estabelecido em quase todas as regiões do Império. A sociedade grega que influenciava aquela época era uma sociedade que misturava religiosidade com sexualidade. Muitos dos deuses pagãos eram adorados em meio à prostituição. Muitos daqueles deuses tinham várias sacerdotisas que eram prostitutas cultuais, que estavam ali para se prostituir no momento de culto. Então, é no meio desse contexto que a igreja de Tessalônica nasce. Era esse o padrão de vida que os tessalonicenses estavam acostumados. E agora há um desafio que em Cristo eles devem aprender a viver uma vida santa. Uma vida onde Deus é santificado, o nosso corpo é santificado em Deus. Então, por isso que Paulo chama atenção para essa moralidade pessoal, para essa santidade pessoal. Saber possuir o próprio corpo em santidade diante de Deus. Que vos abstenhais da prostituição. Se haviam ali cristãos, homens e mulheres que criam em Jesus, né, e que saíam daquele contexto, que eles se abstivessem daquilo, que eles ficassem longe daquilo. E esse é um princípio muito importante para nós no nosso tempo, gente. Para nós agradarmos a Deus no contexto em que nós vivemos, ao crermos em Jesus Cristo, nós vamos ter que abrir mão de um padrão de vida mundano. E às vezes eu paro para pensar que no nosso tempo a igreja vai se tornando uma pedra de tropeço, a vida do cristão vai se tornando uma pedra de tropeço, impedindo que outras pessoas vejam o poder do evangelho na nossa vida, porque muitos cristãos não querem se abster do estilo de vida antigo. Eu quero servir a Cristo, mas quero continuar na minha embriaguez. Quero servir a Cristo, mas quero continuar vivendo uma vida imoral quanto à sexualidade. Quero servir a Cristo, mas não quero abrir mão da minha função política porque ela me traz privilégios financeiros. Existem um monte de cristãos querendo viver assim. E, infelizmente, existem muitas comunidades cristãs que não têm visto como relevante esse abster-se de uma cultura que ofende a Deus para viver uma vida digna do amor de Cristo, do Evangelho de Cristo em nós. Então, para agradar a Deus, nós somos chamados à santificação. E essa santificação precisa começar, antes de tudo, em nós mesmos. Versículo 3 diz, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Deus quer a santificação para a minha vida e para a tua vida. E essa santificação acontece a partir do momento que eu e você nos abstemos, nos afastamos de coisas que nos impediriam de servir a Deus. Aqui Paulo está citando a prostituição. E Paulo vai relacionar isso, dizendo que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. O corpo, que é o templo do Espírito Santo, deve ser trazido diante de Deus como expressão de santidade. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas obras. Nós somos aquilo que nós sentimos e pensamos. Antes de nós tomarmos uma decisão, nós temos emoção em relação a ela. Existem decisões mais fáceis, decisões mais difíceis, decisões que vão praticamente anular tudo que a gente entendia como vida até ali. Por isso que a vida no Evangelho é colocada por Jesus numa ilustração de que é necessário nascer de novo. Para muitos de nós, se não para todos nós, estar em Cristo é abrir mão de tudo que nós vivíamos antes, desde os nossos conceitos religiosos até as nossas práticas. A grande questão é que muitas pessoas pensam que
cristianismo é só uma troca de religião, e não é, né? Que ser cristão ou se converter é só mudar o endereço da sua igreja, não é. Ser cristão é nascer de novo, é entender que a vida de pecado nos trouxe até aqui distantes de Deus, ofendendo a Deus em todos os nossos procedimentos, e desejar, necessitar de uma nova vida em Cristo, uma vida que seja digna diante dos olhos de Deus. Todo mundo vive para agradar alguém, né? Ou si mesmo, ou uma sociedade, ou uma cultura. Muitas pessoas vivem para agradar a si mesmo, né? Eu quero ser feliz, é a minha vontade, são os meus sonhos, são as minhas necessidades, ninguém me entende, ninguém me aceita, ninguém me quer do meu jeito. Vive em função de si mesmo, a gente chama isso de egoísmo. E esse egoísmo, Jesus disse que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, né? É interessante Jesus colocar isso como primeiro passo, né? Porque poderia dizer assim, então, se alguém quer vir após mim, aprenda a viver de uma forma diferente. Não, mas negue-se a si mesmo, né? Rejeite a sua existência. É isso que Jesus está dizendo. Tome a sua cruz. Essa cruz é interessante, porque Jesus não está falando de um sacrifício pessoal, de uma automutilação, de arrastar um pedaço de madeira na rua. Não. Jesus está falando de viver uma vida pautada a partir da cruz. Se a cruz naquele tempo era visto como algo extremamente humilhante e era dada apenas àquelas pessoas que eram consideradas como malditos de Deus, para o cristão tomar a sua cruz significa ele entender que sem Deus ele estava perdido e morto nos seus delitos e pecados, que a vida que ele viveu sem Deus para nada serviu senão para ofender a Deus, e que agora em Cristo Jesus, por mais que essa cruz pareça loucura para o mundo, por mais que essa cruz traga vergonha para os judeus, essa cruz para o crente é o poder de Deus manifestado na sua vida. Então muitas pessoas vivem para si mesmo, vivem para agradar a si mesmo, e são egoístas. Outras pessoas vivem para agradar aquelas que estão ao seu redor, é a cultura, né? São pessoas que nunca admitirão a loucura da cruz, porque elas têm vergonha da cruz. Quando Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 1, ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para aquele que crê. Aos Coríntios ele fala a mesma coisa. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, é vergonha para os que se perdem, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Se você tem vergonha da cruz na tua vida, e isso seria expressado numa necessidade de agradar o mundo à sua volta, meu irmão, o mundo jaz no maligno, o mundo está estabelecido em cima de padrões imorais, antiéticos, padrões que ofendem a Deus. O mundo é mentiroso, o mundo é enganador, o mundo é uma ilusão. Se você desejar amar este mundo, como o apóstolo João nos exorta, o amor de Deus não está em nós. Se alguém quiser se constituir amigo do mundo, se constitui imediatamente como inimigo de Deus. Há pessoas que vivem para agradar a si mesmo, há pessoas que vivem para agradar o mundo ao seu redor. Existem aqueles que vivem para agradar a Deus. E essa é a vida que Deus requer de nós. Uma vida de santidade é uma vida disposta para agradar o Senhor. Qual é a tua vontade, Senhor? Qual é o teu propósito? Para onde que o Senhor quer me levar? O que eu posso fazer aqui que vai glorificar o Senhor? De que forma o meu trabalho vai tornar o teu nome conhecido? De que forma a minha vida familiar vai tornar o teu nome conhecido e exaltado? De que forma, Senhor Deus, a minha forma de negociar, de cuidar dos bens que o Senhor me deu, de que forma o Senhor será exaltado em todas essas coisas? Isso é viver para agradar a Deus. Jesus diz que aqueles que me amam ouvem a minha palavra e me obedecem, né? Nós temos o Senhor, nós temos um Salvador, nós temos leis desse Senhor, nós temos princípios desse Senhor. Se quisermos viver uma vida digna, uma vida que agrade o Senhor, uma vida que exalte o nome do Senhor, nós vamos ter que aprender o que é santidade. Alguém já resumiu que santidade é morrer para o mundo e viver para Deus. E talvez seja essa a expressão mais clara e objetiva de todas mesmo. Santidade é morrer para o mundo e viver para Deus. Paulo fala isso em outras palavras, quando ele diz, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. De modo que para mim o morrer é lucro, porque estarei com Deus, e o viver é Cristo. Se nós
Queremos santidade, nós vamos ter que aprender o que é obediência a Deus. E é interessante que Paulo fala que essa igreja de Tessalônica estava fazendo isso, né? Lá no versículo 1 ele diz, e efetivamente estáis fazendo, e continueis progredindo cada vez mais. Paulo não está dando uma exortação naqueles irmãos para que eles se corrigissem, pelo contrário. Paulo diz, continuem fazendo assim, continuem crescendo, continuem progredindo cada vez mais. É evidente a santidade dos tessalonicenses. É evidente, é claro isso. Paulo também fala de si, quando ele escreve aos Filipenses, ele fala assim, uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Né? Paulo está dizendo, eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo, eu tenho um foco, e o meu alvo é Cristo. Eu quero ser achado em Cristo. Eu quero ser encontrado em Cristo. E aqui aos Tessalonicenses, então Paulo fala para eles, fiquem longe dessa prostituição que era comum na cidade. Possuam o corpo de vocês em santidade e honra. Não usem o corpo de vocês para gerar desejos lascivos. Sensualidade pecaminosa. Nem em relação a vocês e nem em relação aos outros, porque Deus é o vingador. Não defraude teu irmão, não ofenda o teu irmão, porque o Senhor cuida de todos, né? Aqui fica uma grande lição para nós crentes nesse tempo, né? É triste a forma como nós temos visto a nossa juventude, a nossa mocidade se pervertendo nos nossos dias, né? Tanto em relação à imoralidade sexual, prostituição, né? Porque é assim que a Bíblia propõe, sexo sem compromisso, sexo sem casamento é prostituição. Não existe outra palavra. Mas eu amo, não ama nada, né? Não, mas é a pessoa da minha vida, é nada, é só até a semana que vem, até o mês que vem. Então, infelizmente, a igreja apodreceu nesse sentido. A nossa geração de cristãos apodreceu nesse sentido. E o prejuízo disso é visto no reflexo, que hoje é real dentro da igreja. O número de divórcios é assombroso, é vergonhoso, a ponto de muitos cristãos estarem se readequando à ideia de divórcio, né? Porque nós vivemos uma vida bagunçada, uma vida estranha, né? Um monte de jovens meninos efeminados, um monte de jovens meninas masculinizadas, lares desfeitos, né? As famílias mosaico cada vez mais comum, né? O pai daqui, o pai dali, junta mais uns 2, 3 meninos de cada um, aquela família onde o pai agora não repreende aqueles meninos que não são filhos dele, a mãe não repreende os outros porque não são filhos dela. Essa é a bagunça que nós temos vivido no nosso contexto. Por quê? Porque nós não temos sabido e não temos ensinado, né, as nossas gerações mais jovens a possuir o próprio corpo em santidade diante de Deus. O que é coerente, o que é a vontade de Deus para os nossos jovens, para os nossos adolescentes? Que eles guardem sua pureza, sua santidade até o dia em que eles, abençoados por Deus, possam constituir a família através do casamento, né? E não há outro princípio. A sociedade pode pensar diferente, mas a Bíblia não muda em relação a isso. O que é sensato à luz das Escrituras é que o homem seja criado como homem, a mulher como mulher, mas nessa confusão de família que nós estamos vivendo, irmãos, é pai que abandona filho dentro de casa, entrega a um computador, a um tablet e deixa a criança crescer por vontade própria. Quem educa os filhos de hoje em dia, os adolescentes, as crianças, não são os pais, são os canais de YouTube, são os influencers digital, né? Os influenciadores, né? Que nem sempre têm o temor do Senhor, pelo contrário, muitos deles são diabólicos, demoníacos mesmo, e que vão colocar princípios e valores destrutivos na cabeça das crianças. E a gente está vendo aí o prejuízo, é grande prejuízo, infelizmente, né? De modo que a vida que era para ser digna diante dos olhos de Deus passa a ser uma vida confusa, uma vida triste, né? Agora, é interessante que, no versículo 6, nos deixa uma exortação diante da qual nós devemos tremer, irmãos. Deus é o vingador, né? Às vezes a gente fala em infidelidade na igreja, as pessoas pensam que infidelidade gira em torno apenas do cristão não ser dizimista e do marido ou a esposa não ser fiel ao cônjuge. Infidelidade engloba muitas áreas da nossa vida. O pai que não educa o filho é infiel. A mãe que não educa a filha é infiel, né?
O pai que abandona os filhos já na infância para correr atrás de dinheiro são infiéis diante do Senhor, porque o Senhor lhes entregou a responsabilidade de cuidar dos seus filhos. Na igreja presbiteriana nós temos o hábito de batizar as crianças, e esse batismo é um compromisso que os pais assumem diante da igreja, diante de Deus, de cuidar dos seus filhos, de ensinar para eles a Bíblia, de corrigi-los segundo a disciplina do Senhor, né? Porque essa é uma responsabilidade que temos diante de Deus, irmãos. Nós não estamos batizando a criança porque acreditamos que aquela água que será derramada sobre a cabeça dela vai salvá-la. Nós sabemos que não há salvação sem conversão em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom gratuito da parte de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. A obra do batismo não é salvadora, não salva ninguém, mas ela é uma evidência de que temos uma aliança com Deus. Batizamos os nossos filhos, nós nos comprometemos diante de Deus, e muitos de nós abandonamos esse compromisso tão logo a gente acha que dê para fazê-lo, né? E não nos adianta, irmãos, temos uma carreira profissional frutífera, bonita, e os filhos abandonados, né? Não nos adianta sermos bem-sucedidos lá fora e a nossa casa está em ruína. Então, homens, pais, vocês que têm filhos homens, cuidem deles, tratem-os como homens. Ensine-os a se comportar como homem, o provedor, o cabeça de um lar, responsável, maduro, capaz de batalhar, zelar pela sua esposa, dar cuidado pela esposa no futuro, cuidar dos filhos, dar segurança para eles. E mães, criem as meninas como mulheres. É essa ideia diabólica que o feminismo implantou na nossa sociedade, de que mulher tem que ficar competindo com o homem o tempo todo, tem transformado as nossas meninas em meninas masculinizadas, vazias, infelizes. Infelizes. Porque é essa geração de jovens que nós temos visto, uma geração triste, uma geração amarga. E como que nós queremos, como cristãos, ter uma vida digna diante de Deus, se nós temos visto a nossa casa em ruína? A igreja está doente nesse sentido, irmãos. Ah, não, mas tem que atrair os jovens. Daí a gente pensa que atrair o jovem é colocar luz colorida no púlpito, pintar o púlpito de preto, colocar o pastor vestido de palhaço dentro da igreja para fazer piada e graça para jovem. Meu querido, não tem nada que vai confrontar e impactar mais os teus filhos do que o teu testemunho diante de Deus. Vida de oração, vida de amor a Deus, amor que imediatamente é desfrutado pelos filhos, porque quem ama a Deus ama sua família. Quem ama a Deus de coração ama aqueles a quem Deus lhe deu. Então despertemos, irmãos, despertemos, porque é a vontade de Deus que nos santifiquemos a nossa casa, santifiquemos a nossa vida. A sociedade que nós vivemos hoje não é tão diferente da sociedade de Tessalônica, né? Talvez não tenhamos aí templos pagãos, onde as pessoas vão para se prostituir, mas a nossa cidade está cheia de motéis e cantos perversos, né? A internet oferece um banquete tão grande de prostituição na mão dos nossos jovens, e a gente não se dá conta disso, né? Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê misericórdia. Então, Deus não nos chamou para a impureza, Deus nos chamou para a santificação. Separa a tua casa para que ela agrade a Deus. Uma segunda lição que Paulo nos ensina aqui é que devemos andar em harmonia, né? Versículo 9, Paulo fala do amor fraternal, né? E é interessante porque capítulo 4 mostra Paulo elogiando essa igreja. Ele fala, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruído que deveis amar uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, né? Por consequência, uma vida de santidade trará harmonia. Marido santo é bênção para a mulher, mulher santa é bênção para o marido, filhos santos são bênçãos para os pais, pais santos são bênçãos para os filhos. Família santificada é uma bênção na igreja, é uma bênção na sociedade. Se nós temos santidade em nós, não há dificuldade para amarmos. O que nos dificulta de amar é o egoísmo, é a vontade de agradar a si mesmo. O que nos dificulta de amar é a opinião dos outros, é a vontade de agradar os outros, né?
Uma vez que decidimos viver para agradar a Deus, o amor para nós não será uma dificuldade. Pelo contrário, né? Ele fluirá de um amor que nós mesmos recebemos de Deus. Então, Paulo fala da harmonia entre a igreja. Ele fala que essa vida digna de Cristo, ela é uma vida que traz harmonia entre os seus discípulos, entre o povo de Deus, né? A santidade, o caminhar da santidade para o amor é uma coisa extremamente natural, né? O homem que vai e se santifica diante de Deus, ele entende o papel dele diante de Deus, diante da sua esposa, diante dos seus filhos, né? Ele entende o papel dele diante da sociedade onde ele trabalha, onde ele vive, no dia a dia da semana. Então, o servo de Deus que busca a santidade, ele não vê dificuldade para amar, né? E se nós queremos ser santos como o santo é o nosso Deus, então nós teremos em nós o amor que recebemos de Deus. Deus nos ensinou a amar, né? João diz que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E o amor é a vida, irmãos. O amor é a vida de um lar, o amor é a vida de uma família, o amor é a vida de uma igreja, o amor é a vida de uma sociedade. Quando Jesus se refere aos últimos dias, ele diz que o amor se esfriará de quase todo, né? E a iniquidade se multiplicará. É interessante essa questão, é como se fosse uma balança, né? O amor aumenta, a iniquidade diminui. A iniquidade aumenta, o amor diminui. Infelizmente, no nosso contexto, nós vemos que o mundo está excedendo em iniquidade e vazio de amor, né? Em todas as áreas da sociedade. Se nós observarmos hoje a sociedade que nós vivemos, onde as pessoas amam mais os animais do que as outras pessoas, volta e meia eu recebo lá aquelas postagens que se alguém mandou, pode parar de mandar, né? Mas aquelas postagens que elas são abomináveis aos olhos do Senhor. Tem gente que coloca lá a foto de um cachorro e diz melhor que gente. Nunca será, né? Nunca será, nunca será melhor do que a pior pessoa deste mundo, né? Isso é confusão, gente. Você está errado. A imagem e semelhança de Deus jamais estará subjugada à figura de um animal, criado com um propósito no meio da sociedade. Se você tem pensado assim, você pode mudar, porque está errado, né? Como que você vai ter convívio com uma pessoa que você trata ela com menor valor do que um animal? Como que você vai expressar amor de Deus? Mas pastor, tem gente que é pior que animal. Não tem, né? Porque Jesus Cristo morreu por pessoas, não morreu por bichos. Uma pessoa miserável, pecadora, como eu e você, né? Ela pode ser transformada pela graça, pela misericórdia de Deus, né? Não cultive esse valor é um valor mundano, abominável aos olhos de Deus. Cuide dos seus bichinhos, eu cuido, se eu tiver, eu não tenho hoje, né? Se eu tiver, eu cuido, dou comida, trato direitinho, se estiver doente, eu vou tratar, né? Mas nunca na vida um animal terá mais valor do que um ser humano. Como que eu posso ter harmonia com o meu semelhante se eu prefiro viver com um bicho? É esquisito isso, irmãos. Está errado. Está errado. Você está vivendo assim, pode parar. Peça perdão para Deus e mude, né? Não, mas eu tenho dificuldade para se relacionar com as pessoas. Isso é egoísmo, é orgulho, soberba, arrogância. Abre o teu coração, né? Abre o teu coração. Relacionamento é uma via de mão dupla. Ninguém me aceita como eu sou. Comece a você primeiro a se aceitar. Comece você primeiro a olhar as pessoas como importantes para você. Construa relacionamentos. Se você quer ser um bom cristão, mude de atitude. Jesus veio morrer naquela cruz por homens e mulheres como eu e você. E não há vida que o Evangelho não possa transformar. Eu tenho dificuldade para viver com aquele irmão que é tão difícil. Meus irmãos, na igreja terá joio e terá trigo, né? Deus é responsabilidade de Deus arrancar o joio, não é nós que arrancamos, né? Mas eu acho esquisito uma geração de cristão que não consegue viver um com o outro. Como é que a gente vai viver no céu, se a gente na eternidade, se a gente não suporta o irmão, né? Mas tem gente difícil. Tem, eu sou pastor, eu sei disso. Tem pastor difícil, né? Pode ser que eu seja um pastor difícil na vida de alguém. Ore por mim, Deus pode mudar meu coração. Ore pela vida do teu irmão, Deus pode mudar o coração dele, principalmente se ele está ouvindo a palavra. Mas não duvide do poder de Deus. Como nós estudamos na quarta-feira, na carta de Paulo aos Romanos,
Se possível, quanto depender de vós, mantende paz com todos os homens. Não pagai mal por mal, mas vence o mal com o bem. Não te deixes vencer o mal, né? Se quisermos ter uma vida digna de Cristo, aprendamos a viver em harmonia uns com os outros. A começar em casa. Porque se alguém não cuida dos seus, tem negado a fé. E o amor de Cristo não está nele. Crente mentiroso, né? Não tem como dizer que é crente mentiroso, né? Se é mentiroso, não é crente. Mas é o falso cristão, aquele que abandona a sua família e que quer ser útil na obra de Deus, né? Primeiros de casa. Cuida bem dos seus para que o Senhor seja glorificado na tua vida e você possa ser capacitado para cuidar bem daqueles que estão distantes. E por último, ande honestamente. Paulo conclui esse texto falando de trabalho, né? Quando ele diz assim, e a diligenciardes, né? Progredides cada vez mais no amor e com diligência fazer esforço por viver uma vida tranquila, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. É interessante Paulo falar fala de três coisas aqui, né? Primeiro, nosso relacionamento com Deus, que é apresentar o nosso corpo em santidade diante de Deus. Segundo, é o nosso relacionamento uns com os outros, que deve ser harmônico, que deve ser agradável aos olhos de Deus. E depois é o nosso relacionamento lá fora, onde a gente apresenta o nosso trabalho, né? Não são só pessoas cristãs que vêm comprar o nosso produto, não são só pessoas cristãs que são servidas com o trabalho das nossas mãos. Então, fazer de uma forma diligente, de uma forma cuidadosa, de uma forma empenhada, para que a nossa vida seja tranquila, né? Cuidar daquilo que Deus nos deu, aquilo que é nosso, e trabalhar com as próprias mãos, conforme a palavra de Deus nos ordena, para que nós vivamos de maneira digna e não precisemos de nada, né? Deus é abundante no seu cuidado para conosco, irmãos. Nada falta àqueles que com fidelidade conduzem a sua vida diante do Senhor. Se quisermos ter uma vida digna de Cristo, quisermos viver uma vida digna do Evangelho que um dia recebemos em Cristo, aprendamos a trazer o nosso corpo em santidade diante de Deus, quanto ao nosso pensamento, quanto aos nossos sentimentos e quanto às nossas obras, principalmente no que diz respeito à imoralidade. Tratemos com amor e respeito todos os que estão próximos de nós. No que diz respeito ao amor fraternal, à vida harmônica, nos esforcemos, irmãos, nos empenhemos. Se temos feito isso, como Paulo diz aqui na carta aos Tessalonicenses, continuem desenvolvendo, continuem progredindo. Teu lar pode melhorar? Bênção de Deus, se empenhe por isso. Tua vida de santidade diante de Deus pode melhorar? Bênção de Deus, se empenhe nisso. E se você tem sido abençoado no teu trabalho, tem vindo fruto da tua mão com alegria, louve ao Senhor e continue cada dia mais progredindo nesse sentido, para que nós sejamos bênção nas mãos de Deus, sejamos abençoadores na vida daqueles a quem servimos ou pessoas que servem a nós, né? De uma forma ou de outra, nós sejamos desafiados por Deus para vivermos uma vida cada vez mais digna do Evangelho que temos trazido em nós. Jesus Cristo morreu por nós, para que nós pudéssemos ser abençoados nele, com todas as sortes de bênçãos da parte de Deus. E eu quero concluir pensando sobre isso, né? Vida em Cristo, vida cristã é grande bênção, talvez a maior bênção, certamente a maior bênção que recebemos foi o perdão dos nossos pecados e a possibilidade de sermos chamados filhos de Deus. Família é bênção. Família, tanto a família da fé, que são aqueles que creem em Jesus como nós, quanto a família de sangue, que são nossos cônjuges, os nossos filhos, pais, irmãos, aqueles a quem Deus nos deu. Família é bênção e trabalho é bênção. Deus nos deu função, Deus não nos deixou à toa. Façamos essas coisas de forma que Deus seja glorificado nelas. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, que o Senhor nos dê um dia de reflexão, de crescimento, de amadurecimento, e que em todas as coisas nós sejamos sustentados por Deus. Vamos orar mais uma vez? Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom conosco e a tua bondade se renova, Pai, com a tua misericórdia dia a dia sobre nós. Continue, ó Deus, conduzindo a nossa vida. Segura-nos, ó Deus, pela tua poderosa mão. Não nos permita, ó Deus, fraquejar, Deus, não nos permita, ó Pai, vacilar.
Guarda o nosso coração puro diante do Senhor. E transforma a nossa mente, ó Deus, nos dá valores, princípios, ó Deus, agradáveis a Ti. Desperta-nos, ó Deus, como homens, ó Pai, para que sejamos maridos fiéis, pais dedicados, Senhor Deus, pessoas que, ó Pai, com zelo, Senhor Deus, servem o Senhor no meio dessa sociedade. Também desperta, ó Pai, as nossas irmãs, ó Pai, para que sejam mulheres valiosas diante do Senhor, Deus. Mulheres que orem, mulheres que busquem o Senhor, mulheres que amem o seu lar, que desejam, ó Pai, dia a dia, comunhão plena contigo e com a sua família, Senhor Deus. E abençoa os nossos filhos, ó Deus. Preserva os nossos filhos que estão crescendo no meio de uma sociedade confusa, ó Deus, de valores distorcidos, ó Pai. Nos dê sabedoria, Deus, para edificá-los segundo o Senhor, segundo a Tua vontade. Para que eles sejam, ó Pai, instrumentos de bênçãos, ó Pai, na Tua mão. Desperta os nossos filhos para o serviço do Senhor, Deus. Que os nossos jovens, ó Pai, desejem, ó Pai, ardentemente, Senhor Deus, viverem uma vida de santidade diante do Senhor. Abençoa as nossas igrejas, ó Pai, em todos os cantos da nossa nação e do mundo, Senhor. Que o Teu povo seja santificado, Deus, pelo poder do Teu Espírito, ó Pai, à luz da Tua palavra, Senhor. Para que a nossa nação seja transformada pelo poder do Evangelho, Senhor. E nos perdoe, Deus, pela negligência, pela omissão, Deus, pela falta de zelo que muitas vezes temos expressado, ó Pai, em relação às Tuas coisas, Deus. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Bom domingo a todos os irmãos, e que, se for possível, à noite, se vocês puderem estar conosco, né, será uma grande alegria. Que Deus nos dê um dia de muitas bênçãos, né? Que o Senhor guarde a nossa casa, guarde a nossa família, que o Senhor nos sustente em todas as coisas. Se temos passado por tribulações, confiemos no Senhor, né? A tribulação não dura para sempre, e o Senhor não nos permite provações que vão além das nossas forças. E junto com essas provações, Deus nos dá capacidade para suportá-las. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Um bom domingo a todos.